Boa noite. Oi, gente, boa noite. Boa noite, como vocês estão? Muito frio por aí? Oi, Ni, quanto tempo? Tudo bem? Boa noite, gente. Não acredito que eu tenho a honra da presença da Domi aqui nessa live. Que alegria. Boa noite, Gleidson. Vocês estão me escutando bem? Arrasou, maravilhosa. Que horas são aí? Tudo bem por aqui também. Se você aqui, que saudade. Tudo bem? Nossa, fazia tanto tempo que eu não fazia uma live por aqui. Até mudei o cenário. E aí, gente, onde vocês estão? Está fazendo muito frio? Nossa, meia-noite 2, tá na hora de dormir, que o sono é importante. Inclusive, na live de hoje a gente vai falar sobre emagrecimento e o sono é muito importante para emagrecimento também. Domi, tá frio aí? Vocês estão no verão, né? Tomando um cafezinho, gente, a essa hora da noite. Mas é pra ver se esquenta. Só que pra falar a verdade, só de estar falando aqui já deu uma esquentada. Ah, Ceará. Ceará é bom demais, né? Nossa. Preciso ir pro Nordeste. É muito bom. Estamos na primavera, tá gostoso, não tá calor, não tá frio. Provavelmente deve estar a temperatura que tá aqui. No nosso máximo de frio deve ser a primavera daí. Oi, Rê. Boa noite. Oi, Eulina. Tudo bem, Rê? Como está o meu amigo Lucas? Gente, é muito bom estar aqui depois de tanto tempo. Acho que já fazia, sei lá, uns 2 meses talvez. Não, acho que 2 não, mas já fazia quase isso que eu não aparecia aqui pra fazer uma live. E hoje a gente vai falar sobre emagrecimento. Estou bem e o Lucas sempre fala de você. Ai, que fofo. Ele é muito fofo, não dou conta. Lindo demais. Então, se você já tentou começar uma dieta e aí parou no meio do caminho, desistiu, ou tentou começar um processo de emagrecimento, né, que seja com dieta ou com exercício, aí você começou e parou no meio do caminho, essa live é pra você. Se você tem uma amiga, um amigo que já passou por isso também, envia essa live pra ela, pra ele, porque aqui a gente vai dar várias dicas, a gente vai conversar bastante sobre esse tema, por que a gente faz isso. Oi, Renata. Eu falei Rê pra Regiane, agora é Renata. Menina, preciso de responder, né? Porque você mandou mensagem. Eu sou sempre atrasada pra responder mensagem. Como emagrecer. A gente vai falar sobre isso, na verdade, nessa live e em próximas lives também. Agora a gente vai fazer uma série de lives sobre emagrecimento. Então, vamos começando aqui, mas eu quero escutar de vocês também o que vocês já fizeram, o que vocês já tentaram fazer para emagrecer, como que foi. Eu acho que esse assunto, cada um provavelmente tem uma experiência com isso, todo mundo já tentou emagrecer em algum momento na vida, provavelmente, né? E cada um tem uma história de coisa que deu certo, de coisa que não deu certo, e eu quero ouvir de vocês isso também. Inclusive, em algum ponto da live eu vou falar uma palavra para vocês e
para vocês escreverem no chat. Quem escrever essa palavra no chat vai participar de um sorteio, tá? Vão ser algumas lives assim, então fiquem ligados que vai ter uma palavra, eu vou avisar que palavra é essa, né? E aí vocês precisam escrever no chat, aqui comentar na live. Beleza, então se você já começou uma dieta na segunda-feira... Gente, dá pra ouvir o barulho da cadeira? Porque a cadeira tá fazendo barulho, aí se estiver atrapalhando vocês me avisem. Se você já começou uma dieta na segunda-feira, aí na quarta-feira você parou, ou se você começou focada na academia e foi 3 dias e depois nunca mais apareceu lá, se você já prometeu que, nossa, agora eu vou emagrecer e não foi, então essa live é pra você. Se você conhece alguém que já passou por isso também, envia essa live pra essa pessoa. E o que é esse ciclo de começar e parar que a gente fala, né? É quando você toma uma decisão que você vai mudar e você tá animada, você tá empolgada, você quer se cuidar mais, você quer melhorar a sua saúde, a sua autoestima, você cria um plano, você escolhe a dieta que você vai fazer, você escolhe um profissional, e aí tudo começa muito bem, só que depois vem o desânimo, vem aquela preguiça, você começa a ficar desmotivada, a vida começa a acontecer, então você começa a ter muitas coisas no trabalho, muitas coisas na rotina, na família, e aí a rotina dá aquela apertada e você acaba desanimando. Você acaba pensando assim, né, vou deixar pra depois, não tá fazendo efeito também, porque a gente tem muito esse pensamento de que quando a gente começa um processo de emagrecimento, só porque a gente tá muito animada, a gente acha que vai acontecer imediatamente. As coisas não são assim. Demora, né? Emagrecimento é um processo, e para ser sustentável, a gente tem que perder... Para ser sustentável, a gente tem que reduzir pouco ali o que a gente... Não fazer uma redução muito brusca do que a gente come, não fazer um déficit calórico muito grande, né? E quando eu falo de déficit calórico, é quando a gente come menos do que a gente gasta. A gente precisa fazer isso de forma limitada, assim, não fazer um déficit muito grande, porque senão a gente não consegue sustentar. E aí esse processo acaba demorando, acaba levando tempo. Então, a gente acaba desanimando no processo, e aí fica assim, deixa pra lá, já que não tá dando certo, deixa pra lá. Ou então você começa a dieta e no almoço você comeu algo fora do planejado, você fala, já que eu comi fora do planejado no almoço, também eu vou chutar, né, meter o pé na jaca e comer qualquer coisa no lanche da tarde, no jantar. Então é esse processo, assim, que toda vez a gente começa e aí a gente para. Oi, Núbia, que bom te ver aqui. E aí isso acaba virando um looping, né, da gente começa e para. E aí isso, às vezes a gente olha e fala, nossa, eu sou muito preguiçosa, não tenho disciplina, eu não tenho vergonha na cara, e não tem nada a ver com isso. A Maria Rita comentou aqui, estou muito gorda. Talvez você já tenha passado por isso, numa situação de você tentar começar uma dieta e aí não conseguir seguir e se cobrar muito, ficar muito frustrada. E a gente acha, né, que um processo de emagrecimento tem que ser linear, que vai ser tudo perfeito, que você nunca vai sair da dieta, que você sempre vai se exercitar, que você sempre vai fazer tudo de uma forma muito perfeita, como se você fosse um atleta ou uma atleta. E essa não é a realidade, gente. A nossa vida, pelo menos a vida da maioria das pessoas, não é assim. Então a gente vai sair da dieta mesmo sem planejar. Eventualmente vai ser ou porque a rotina tá puxada e você não vai conseguir seguir aquilo, ou porque você tá estressada e aí a gente acaba compensando um pouco ali na comida, ou então até por um motivo feliz, aniversário de alguém querido que você vai deixar de comer as coisas só porque você tá seguindo uma dieta, não faz muito sentido. Então, a gente acaba saindo dali e faz parte, é normal, a gente precisa entender que o emagrecimento, essas coisas faz parte de um processo de emagrecimento, né? O processo de emagrecimento é cheio de altos e baixos, então momentos que tá tudo muito bem, a gente tá seguindo direitinho, tá tudo muito bonitinho, e momentos que as coisas estão um pouco mais difíceis, um pouco mais complicadas. E aí, por que isso é importante? Pra gente entender que o problema não é você, e que se a gente deixa, se a gente começa a achar que é culpa nossa, eu sou péssima, isso diminui a nossa confiança e aí a gente fica muito frustrado no processo e acaba desistindo. E é isso que a gente não quer. O problema são as datas comemorativas. Sim, inclusive teve um meme que era tipo, toda vez que acontece alguma coisa com Jesus eu engordo, né? Que é Natal, aí a gente come pra caramba, Páscoa a gente come pra caramba. Inclusive Corpus Christi está chegando, mas acho que não tem nada de engordar no Corpus Christi. E aí, vamos falar dos 4 erros principais que a gente comete
num processo de emagrecimento. E aí eu quero saber o que vocês já fizeram, o que já aconteceu com vocês, ou se vocês nunca passaram por isso. A primeira coisa é quando a gente tenta mudar tudo de uma vez só. Então a gente resolve que, não, agora eu vou começar uma dieta, eu vou emagrecer, então eu vou começar a dieta, vou começar a treinar todos os dias, e aí eu vou dormir 8 horas por noite religiosamente, vou tomar 3 litros de água. E aí você tenta encaixar tudo isso de uma vez, sendo que nada disso fazia parte da sua vida. Aí você tenta encaixar tudo isso de uma vez só, e aí dura 3 dias. Aí depois você fala assim, nossa, não dá mais. É porque o nosso cérebro é muito resistente à mudança. A gente gosta de manter as coisas como elas estão. A gente gosta de manter um hábito ali, manter a forma que a gente já conhece. Então, incluir um hábito na nossa vida já é difícil, já é um desafio. Imagina você tentar incluir várias coisas ao mesmo tempo. Então, não funciona. E aí, ao invés de a gente tentar colocar todas as coisas ao mesmo tempo, por mais que essas coisas sejam muito positivas, é muito melhor a gente incluir uma coisa por vez. Então, você vai começar uma dieta, foca ali na dieta, fica umas 3 semanas fazendo, 2, 3 semanas. Aí você começa a querer ir na academia todos os dias. Aí você começa a querer ter ali a quantidade de água mínima. Então, foca a sua energia para uma coisa de cada vez, para você conseguir absorver. Isso vale para tudo, não só para dieta. Isso vale ou para emagrecimento. Isso vale para qualquer coisa que a gente queira fazer na nossa vida, de incluir novos hábitos. Incluir uma coisa de cada vez é muito melhor, faz o processo ser muito mais leve e a gente consegue direcionar a energia para aquilo. Então, esse é um erro no emagrecimento, você tentar fazer tudo ao mesmo tempo e achar que vai dar certo, que vai funcionar. A outra coisa... Aqui, gente, cadê os jejuns nas coisas de Jesus? É verdade. Aí, ó, o jejum ajudando no emagrecimento. Outra coisa, buscar a perfeição em vez de progresso. Então, a gente tá ali, né, seguindo a dieta bonitinho, e aí chega na hora do almoço, você saiu do planejado, você comeu uma batata frita que você não tinha pensado, você saiu para comer fora com o pessoal do trabalho, e aí você fala, já que eu saí da dieta no almoço, eu também vou sair no lanche da tarde e no jantar. Isso não faz o menor sentido. Inclusive, eu vi um vídeo que ilustrava muito bem essa situação, assim, o tanto que não faz sentido. Que é quando imagina você tá com uma garrafa de água, e aí você derrama a água um pouquinho. Aí você, por acaso, você pensa assim, já que eu derramei um pouquinho de água, eu vou derrubar o resto da água da garrafa no chão? Claro que não, né? Você derramou um pouquinho, você limpa aquele pouquinho e segue sua vida. Você não vai derramar o resto da garrafa. Então é mais ou menos isso. Você saiu do planejado ali em uma refeição, você não vai estragar todas as outras. Nas outras você volta normalmente. E você não precisa compensar nada. Não é que eu saí da dieta no almoço, agora eu preciso ficar 5 refeições sem comer nada, ou comer outras coisas que não estavam no meu planejamento, tipo, eu preciso comer menos calorias, ou eu preciso correr 5 horas na esteira. Pelo amor de Deus, não, é só você voltar para o seu planejamento. Saiu, agora você só volta normalmente, não precisa compensar nada. Esse comportamento compensatório não é saudável e ele não é sustentável. Bom, minha estratégia é sempre ter uma dieta saudável o máximo possível. Aí eu tiro um mês de férias da dieta. Eu gostei dessa estratégia, eu nunca tinha ouvido falar, mas eu achei ela bem interessante. Porque daí dá até saudade da dieta, né? E tipo assim, querendo ou não, você ficar de dieta muito tempo dá um bode mesmo. Então, às vezes é bom a gente ter esse momento de pausa. Eu gostei. E eu gostei que ela é parte de uma estratégia, né? Não é que você, tipo, errou por um mês. Não, você já sabia que você ia sair da dieta. Uma pergunta, Domi. Você sente diferença no seu corpo? Você acha que quando você volta pra dieta, o seu corpo responde melhor? Um terceiro erro de quem tá tentando emagrecer é se comparar com outras pessoas. Então, você fala assim, eu tô tentando emagrecer, a minha amiga tá também, mas em um mês ela perdeu 10 quilos e eu perdi 500 gramas. Só que é importante a gente entender que os contextos são muito diferentes. Então, por exemplo, se eu aqui com os meus, 60 quilos, tentar me comparar com uma pessoa de 120 quilos que estiver em emagrecimento, obviamente essa pessoa vai perder muito mais, porque ela tem muito mais para perder. Então são contextos diferentes. Às vezes o processo ali, o que foi definido como processo de emagrecimento é diferente. Às vezes a pessoa está usando medicamento. A gente não sabe muito bem qual é o contexto de outras pessoas. Então sempre que a gente tenta se comparar é muito ruim, porque a gente acaba se frustrando e acaba desistindo, sendo que não dá pra gente se comparar com outras pessoas. O ideal é a gente se comparar com a gente mesmo. Então, eu tô tentando emagrecer. Eu tô no meu processo aqui de fazer dieta e de ir na academia. Eu estou melhor do que a Letícia há um mês atrás?
Aí é uma comparação justa, porque daí eu tô comparando eu comigo mesma. E aí faz sentido eu querer me cobrar. Não, a Letícia de um mês atrás estava mais focada, então eu preciso melhorar. É muito mais justa essa comparação do que eu tentar me comparar com uma amiga que tem um contexto completamente diferente. Porque eu sempre como saudável, fico meses assim, já é um hábito. Eu faço isso conscientemente, vivo mais livre durante um mês. Eu adorei essa estratégia, Dani. Gostei muito. E um quarto erro de quem tá tentando emagrecer, então aqui eu falei de tentar mudar tudo de uma vez, quando a gente tenta mudar tudo de uma vez só, buscar a perfeição ali no progresso, ali, ao invés de progresso, né? Então quando você tem um deslize e você acha que já que você deslizou, então é melhor, né, chutar o pau da barraca, depois a gente se comparar com outras pessoas. E o quarto erro é depender de motivação, porque motivação é passageira. Então tem hora que a gente está muito animada, muito focada, e tem hora que a gente não tá. E aí, para o processo de emagrecimento funcionar, a gente precisa manter isso por um longo período, porque o processo de emagrecimento, quando feito de forma saudável, ele leva tempo. Então, é importante você ter disciplina, você ter constância, você criar realmente um hábito. É isso que vai fazer a diferença. Não é você se privar de comida por 2 semanas, porque ali você vai perder algum peso ali na balança, mas ele não vai ser sustentável. Então é muito melhor você criar um hábito e manter isso por um longo período, porque daí sim você vai conseguir manter o emagrecimento, né? Fazer isso de forma sustentável. Eu engordei, mas foi mais líquido, 3 quilos. E em 2 semanas eu já perdi 2 quilos, porque eu voltei a treinar também. Nas férias não deixo totalmente fazer exercício. Eu super recomendo, mas aí tem que começar a ter no hábito de ser alguém que come saudável. Exatamente, né, gente? Inclusive, super importante falar isso, que a Domi é super focada tanto no exercício quanto na alimentação. E ela tá contando aqui, ela já tinha comentado antes comigo, que ela fica bem focada na alimentação e aí depois de um período ela tira ali um tempo pra ela comer mais livre. Mas claro, né, ela já é uma pessoa que come super saudável na maior parte do tempo. Olha lá, e é muito verdade, quando vai chegando ao fim do mês eu já quero voltar a comer mais saudável. E eu super entendo isso, porque assim, em viagem, se eu faço uma viagem que eu fico 2 semanas fora, e aí querendo ou não dá pra manter a dieta, cara, você volta e fala assim, não, eu quero voltar. Até porque quando a gente fala dieta, é até importante falar, né? Dieta não é nada mais do que a comida do dia a dia, só que em quantidades proporcionais ao que você precisa. Então, muita gente fala assim, eu vou fazer uma dieta, acha que vai ter que viver de batata doce e frango. Não. A minha dieta, por exemplo, tem arroz, feijão, carne, que é o que eu comia quando eu não fazia dieta. A diferença é que agora as quantidades estão ajustadas para o meu objetivo, para o que eu preciso. Então, dieta nada mais é do que você pegar o que você já come no seu dia a dia, desde que você coma coisas saudáveis, e ajustar ali as quantidades. Ou seja, é muito mais fácil do que parece ser. E aí, por onde que você vai começar, né? Se você quer emagrecer, por onde que você começa? A primeira coisa é começar pequeno, igual eu falei, não dá pra você tentar mudar tudo de uma vez. Então escolhe alguma coisa, talvez você não faça nenhum exercício, começa fazendo 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. Talvez você coma muitos alimentos ultraprocessados, né? Que são os alimentos mais industrializados, tipo comida congelada, não comida congelada, sei lá, você compra marmita, uma pessoa que fez a comida e congelou, isso não é ultraprocessado, mas, por exemplo, lasanha da Sadia, comida ultraprocessada, macarrão instantâneo, comida processada, bolacha, chocolate, salgadinho, todas essas coisas, né? Se você come muito isso, tenta reduzir o máximo possível e incluir mais arroz, feijão, carne, frango, legumes, vegetais, frutas, esse tipo de alimento. Se você não é a pessoa que tem o costume de comer esses alimentos mais saudáveis, só de você começar a comer já vai ter uma virada de chave ali, o seu corpo já vai começar a responder e você já vai estar num caminho muito mais próximo de chegar onde você quer. Aqui, uma estratégia também é não ter em casa, eu não compro. Isso faz toda a diferença, não ter em casa. Porque se você não tem em casa, por mais que você queira, não tá lá. Agora, se você deixa lá e fala assim, eu vou comer só no final de semana. Aí no meio da semana aconteceu alguma coisa, você ficou estressada, cara, você vai recorrer àquilo. E aí é muito mais difícil você lutar com essa vontade, sabe? Então, realmente, a melhor estratégia, eu também uso ela, é não ter em casa. E eu uso porque eu já tive muitas situações de falar, vou comprar e vou deixar pra eu comer só quando, sei lá, só no final de semana. Não chegava na terça-feira, eu já tinha comido. E aí, pra mim, o meu maior problema é chocolate. Então, eu evito ter chocolate dentro de casa, porque se eu tiver, no momento de estresse eu vou acabar recorrendo a isso, sabe?
Então é uma boa estratégia, se você sente que você não tem muito controle, é você não ter, não comprar. Ai, gente, porque esse café já tá frio. Eu odeio café frio. Nossa senhora, como é ruim. Uma outra coisa que é muito importante para quem tá no processo de emagrecimento é focar no que você pode fazer hoje. Então, de repente, hoje o seu dia foi muito corrido, você não conseguiu ir na academia, não conseguiu separar 1 hora para treinar. Tudo bem, o que você consegue fazer dentro de casa? Às vezes você consegue ficar 10 minutos pulando corda. Entende que o pouco exercício é infinitamente melhor do que não fazer nada? Então, às vezes, a gente não consegue dar o nosso melhor. Não é nem que a gente não consegue dar o nosso melhor, é que às vezes a rotina fica tão corrida que a gente não consegue fazer o que a gente queria fazer, mas o pouco que a gente faz já é melhor do que não fazer nada. Então, levem isso para a vida de vocês para qualquer coisa, que já não é nem só para emagrecimento. Às vezes você não consegue ler o livro, a quantidade de páginas que você queria ler no livro, mas se você leu uma página já é melhor do que você não ter lido nenhuma. Às vezes você não conseguiu ir na academia fazer seu treino de musculação. Você ter feito uma série de abdominal na sua casa já é melhor do que você não ter feito nada. Então, isso vale para tudo, assim, você tentar fazer mesmo que seja pouco, mesmo que você não consiga entregar o que você queria naquele dia. Outra coisa é criar um plano que caiba dentro da sua rotina. Por exemplo, você começa a fazer uma dieta. Adianta você falar assim, para eu não enjoar, eu quero fazer 7 tipos de marmitas diferentes. Mas você vai conseguir cozinhar 7 marmitas diferentes? Porque é difícil. Tipo assim, tem que ter muito tempo, muita energia e dedicação para fazer isso. Então é melhor você focar no básico, focar no que cabe dentro da sua rotina. Adianta você falar, eu vou separar 3 horas do meu dia para eu treinar. Mas você tem 3 horas no seu dia para você treinar? Ou então, eu vou dormir 10 horas por noite, porque sono também é muito importante no emagrecimento. Mas você tem 10 horas por dia para dormir durante a semana? Então, esse tipo de coisa, assim, você precisa adaptar a sua realidade. A sua realidade é diferente da realidade da blogueira, é diferente da realidade da sua amiga, é diferente da realidade dos seus pais. Então, sempre tenta trazer para o que cabe dentro da sua rotina. Gente, sentar e levantar da beirada do sofá 30 vezes seguidas já é um exercício. Sim, gente. É isso, assim. Isso que ela falou, polichinelo, que você não precisa nem de equipamento nenhum. Corda, como eu falei, flexão, abdominal. Às vezes você colocar no YouTube ali, o YouTube tem vários treinos que dá pra fazer em casa. Então, quando a gente não faz, é porque a gente não quer. Porque na verdade dá, você não precisa de muito tempo. Então, toda vez que você falar assim, eu não vou fazer porque não deu, saiba que tem uma voz ali, é a minha voz falando no seu ouvido. Você que não quis fazer, porque dava sim. Então, você tá usando uma outra desculpa pra falar que não deu, mas dava pra ter feito alguma coisa. Ó, eu subo de escada pro meu apartamento. Essa é uma ótima estratégia pra quem mora em prédio, evitar usar elevador. Porque, querendo ou não, já é um movimento a mais que você tá fazendo. Então, é muito legal, assim, se você mora em apartamento, se você tem a opção de... Ou quando você vai pro trabalho, se você tem a opção de não ir de elevador e ir de escada, é sempre uma ótima estratégia. Ó, se eu pegar o elevador, eu fico com peso na consciência. Gostei, Domi. Muito bom. E aí, uma outra coisa também para quem está em processo de emagrecimento é entender que tropeços fazem parte do caminho. Como eu falei, o processo de emagrecimento ele é cheio de altos e baixos. Então, a gente precisa ter calma também para a gente não ficar se cobrando tanto o tempo todo. É claro que a gente quer se manter firme, é claro que a gente quer ter ali uma rotina linear, a gente quer seguir o que a gente se propôs, só que eventualmente a gente vai sair da rotina, a gente vai tropeçar por um motivo ou por outro, ou por coisas muito boas, tipo Natal, Páscoa, aniversário de alguém querido, seja por uma coisa ruim, estou estressada, minha rotina tá um caos, eu tô passando por um momento difícil na vida. Isso faz parte, então a gente tem que lembrar sempre disso, ter isso sempre em mente pra gente não se cobrar e aí o processo de emagrecimento, ao invés de ser uma coisa que você vai vivendo ao longo da sua vida, vira um estresse, vira um caos, porque você fica se cobrando o tempo todo. Então, a gente precisa saber que a vida tá acontecendo. Então, a gente precisa ter calma. Isso numa fase que ando com sono com tudo. E muito, muito cansada. Já tentei fazer dieta e não rolou. É isso, assim, às vezes a gente tem fases da vida que a gente precisa entender o que tá acontecendo com a gente e como que a gente pode adaptar. Alguns momentos, não é momento de fazer dieta. Outros momentos, e aí, no caso, eu tô falando bem específico da Rê, né? Outros momentos a gente fala assim, pô, eu preciso ajustar alguma outra coisa
antes de começar a dieta. Por exemplo, se você tá num momento de muito sono, igual a Rê falou aqui, né? Momento de muito sono. Às vezes, ao invés dela começar a mudar a alimentação dela, ou tentar fazer uma dieta mais restrita em calorias, faz mais sentido ela adaptar ali o sono, quanto ela tá dormindo. Porque quando a gente dorme pouco, os nossos hormônios eles ficam desregulados e aí a gente tem menos hormônios de saciedade, a gente fica com mais fome. Então reparem que nos dias que você dorme menos, no dia seguinte você tá com mais fome. E normalmente você busca alimentos mais calóricos. Então é importante a gente entender todo o contexto para saber por onde a gente vai começar. Uma dica, se você é uma pessoa que dorme pouco, se você é uma pessoa que acorda no dia seguinte cansada, você vai precisar ajustar esse sono para você conseguir emagrecer. Porque os seus hormônios eles estarão desregulados, você vai sentir mais fome, você vai ter mais dificuldade para se sentir saciada. E isso vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento. E aí não adianta nada você falar, tudo bem, eu vou dormir só 4 horas por noite e no dia seguinte eu me mantenho firme na dieta. Porque isso vai durar pouco tempo. Em algum momento a gente acaba cedendo ali, porque é muito difícil você ficar passando fome. O processo de emagrecimento ele não pode ser assim. Retomei as vitaminas também. Todo mundo tomando vitaminas. Vocês falaram de vitaminas. Inclusive eu comprei um suplemento novo que eu quero experimentar. E eu tô doida pra ele chegar. E toda vez que toco o interfone aqui eu fico, ai, será que chegou? E detalhe, eu não sei se já aconteceu com vocês. Eu paguei o frete mais caro pra chegar mais rápido. Não chegou. Já era pra ter chego, não chegou. Mas tudo bem. Quando chegar, obviamente, eu vou mostrar pra vocês. E aí eu vou mostrar eu testando, né? Porque eu não conheço suplemento. Então eu vou testar e aí, se for bom, eu conto pra vocês que foi bom. Mas não é pra emagrecer esse suplemento. Um deles é um pozinho que tem várias coisas, assim, tipo de vitamina e tudo mais. E os outros são algumas coisas de cogumelo pra disposição, pra foco, pra energia. Enfim, vamos ver, é um mistério. Eu espero que seja bom, porque eu paguei caro. E aí, até uma coisa assim que eu tava conversando com uma amiga que tava tentando emagrecer, e ela me falou que ela tava, tipo assim, ela fez tentou várias dietas restritivas, assim, dietas bem pesadas, e que, obviamente, gente, é muito difícil manter uma dieta muito restritiva. Eu acho que dieta restritiva, quem acaba tendo mais sucesso com isso são atletas, porque eles têm um objetivo maior e é por pouco tempo. Agora, pessoas normais tentando fazer uma dieta restritiva é muito difícil. E aí ela falou que ela tava tentando, durava 3 dias, ela voltava a comer normal. E aí depois que ela conseguiu passar ali com o nutricionista e tudo mais, ela seguiu uma dieta muito mais adequada e aí ela tá tendo sucesso. E eu acho que todo mundo já teve uma história desse tipo, assim, de tentar fazer uma dieta muito doida e não funciona, gente. É muito difícil você seguir, é muito difícil você manter. Até quando a dieta tá ajustada, às vezes é difícil manter. Eu mesma, na última... eu fui no nutricionista sábado, né? Aí antes disso eu tava ali num planejamento que eu estava com dificuldade de manter, não porque o planejamento era restritivo, ele não era, ele era ótimo, mas porque eu tava muito estressada. Então eu acabava compensando em chocolate, em doce, que pra mim é o meu maior problema, né? E isso me deixava muito frustrada. Aí eu voltei lá, a gente conversou, a gente até falou assim bastante sobre esses momentos, assim, que é importante pra quem tá tentando emagrecer, entender quais são os momentos que você sente que você compensa na comida. E o que você faz? Então, se às vezes você senta ali, o meu problema é doce. Aí, se eu sentar com uma barra de chocolate, eu como uma barra inteira. Então, né, uma das coisas que ele falou, e que eu também já sabia, que uma coisa é você saber, outra coisa é você implementar, né? Que é, você vai comer o chocolate, então você para tudo, você vai focar naquilo, naquele momento, naquela experiência. E aí, tudo isso são estratégias de emagrecimento, a gente vai falar bastante sobre isso aqui ao longo das lives, e também eu vou trazer isso nos meus conteúdos do Instagram. Mas enfim, super importante. A Dom me perguntou se eu tomo creatina. Sim, eu tomo creatina todos os dias. Inclusive, pra quem não sabe, né, a creatina é um dos melhores suplementos, assim, pra não dizer que é o melhor, mas eu ainda diria que ele é o melhor suplemento, porque o suplemento da creatina, né, é muito difícil você conseguir só pela alimentação, diferente do whey, por exemplo, que é proteína. Você consegue proteína da alimentação, você consegue bater a sua proteína pela alimentação. Dificilmente você vai ser uma pessoa que necessita de whey. A maioria das vezes a gente toma pela comodidade, mas seria possível bater proteína pela alimentação na maior parte dos casos.
Diferente da creatina. Então a creatina é um suplemento muito bom. Inclusive, se você é uma pessoa que toma, saiba que você tem que tomar todos os dias, até nos dias que você não treina. Então eu acho que se tivesse que escolher um suplemento para ficar na vida, certamente seria a creatina. Oi, Vitor. Gente, o Vitor é meu maior fã. Toda enquete que eu coloco, ele vota contra. Ele é o do contra. Nunca vi. Olha lá. Todo dia, doida da creatina. Só doida da creatina. Uma vez quase foi presa no aeroporto com trouxinhas de creatina na mala. Gente, quem nunca, né? E pior que eu já vi que vende creatina em sachêzinho, assim, à parte. Mas eu nunca comprei, porque, tipo assim, é mó caro. Só porque ele tá embalado individualmente. Aí eu prefiro... Sabe saquinho de chup-chup, geladinho? Não sei como que vocês chamam aí na terra de vocês. Eu boto lá e levo. Só que, né? Imagina, um pó branco num saquinho enroladinho, pequenininho. Parece outras coisas. Ó, eu tomo whey porque quero ficar musculosa. Você já está musculosa. Eu tomo whey também, gente. Eu tomo whey todo dia. Mas, assim, é um suplemento... É algo que eu tomo, mas daria também pra conseguir pela alimentação, sabe? Porque como eu sou pequena, baixa e eu não peso tanto, então a quantidade de proteína que eu preciso, ela é facilmente conseguível pela alimentação. Din-din, esse é o nome certo. Não, gente. Na minha terra é chup-chup. Mas na minha terra, Minas Gerais. Aí eu tô em São Paulo e é que eles falam geladinho. Então também peguei esse costume. Mas din-din é bonitinho. E aí uma coisa bem importante para quem tá no processo de emagrecimento, anotem aí, escrevam isso e coloquem no espelho do banheiro de vocês. A direção importa muito mais do que velocidade. Então, assim, é muito mais importante você se manter constante e seguindo ali o que você tá né, se propondo, do que você tentar emagrecer em 2 semanas. Porque se você tentar emagrecer em 2 semanas, você não vai conseguir. Vai ser muito difícil. Você vai emagrecer 200 gramas e a maioria das pessoas que emagrecem num período muito curto de tempo tá relacionado mais a uma perda de água, né, inchaço, do que uma perda de gordura em si. Porque perder gordura é um processo lento. Assim como ganhar gordura é um processo lento. Ninguém engorda da noite pro dia. As pessoas levam um tempo, né, ali de uma rotina muito desalinhada para engordar. A mesma coisa para emagrecer. Consegui, viu? Isso. A direção importa muito mais do que velocidade. E é importante a gente ter isso em mente, né? Porque senão a gente desiste no meio do caminho. E aí, gente, eu tinha falado lá no começo da live, eu sei que algumas pessoas não estavam lá ainda, que a gente vai ter sorteios agora nas lives. Não dentro das lives, né? Mas para as pessoas que estão assistindo as lives. E aí eu vou falar uma palavra e vocês precisam escrever essa palavra no chat, aqui, né, comentar, para vocês participarem do sorteio, tá? Então é uma automação, vocês escrevam aí. E a palavra da live de hoje, que só sabe quem ficou aqui até agora, é sanfona. Então escrevam aí. É uma sanfona tanto por conta do efeito sanfona, né, que a gente tá falando aqui de pessoas que começam e param ali no processo de emagrecimento, e também uma homenagem ao mês de junho, festa junina, que é uma das melhores coisas do Brasil, né? Vamos falar sério, gente? Tem coisa melhor que festa junina? Aliás, ó, em junho tem uma coisa pra estragar a nossa dieta, que é a festa junina, né? Com as suas delícias. Inclusive, gente, caso vocês não saibam, fiquem sabendo que amendoim é um dos alimentos mais calóricos que a gente tem, assim, na nossa rotina, né? Que é um alimento que faz parte ali das comidas brasileiras. Então tomem cuidado quando vocês forem comer a paçoquinha de vocês, aquele amendoim japonês que é maravilhoso, absolutamente maravilhoso. Aquilo ali. E outra, paçoca também é uma coisa incrível, mas é extremamente calórico. Então tomem cuidado aí com os bolos de amendoim, farinha de amendoim, todas essas coisas. Mais uma coisa dos amigos de Jesus. É a galera de Jesus engordando a gente. É sobre... e é isso, foi muito gostoso falar aqui com vocês, estava com saudade, agora a gente volta com as nossas lives depois de um tempo aí um tempo off, a gente volta toda terça-feira às 19 e sempre vai ter essas coisinhas aí de sorteio, então é importante que vocês fiquem, porque agora eu falei no final, mas pode ser que eu fale a palavra no meio, vocês nunca vão saber, tem que assistir, tem que ficar e assistir. E é isso, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre emagrecimento, me mandem mensagem para eu gerar conteúdo para eu falar sobre isso, sobre essas coisas na live. E também me contem as experiências de vocês, eu vou adorar saber.
Eu confesso que senti falta da live. Ai, isso é lindo, eu senti também. Agora que eu comecei, quando eu voltei, né? Tipo assim, quando eu abri a live, eu falei, meu Deus, que saudade dessa sensação. Inclusive, vocês viram como eu mudei o cenário? Vocês gostaram, gente, do cenário? Eu achei ele mais aconchegante. Mas eu tô muito feliz de ter voltado. E é isso, eu espero ver vocês todas as semanas aqui, religiosamente. Gente, muito obrigada pela presença. Espero que a semana de vocês seja maravilhosa. O cenário novo ficou bonitão, viu? Ficou bonitão mesmo. É isso. Obrigada, gente. Boa noite. Beijinho, boa semana pra todo mundo. Eu achei super chique o cenário. Ai, Domi, obrigada por ter ficado comigo até aqui, até altas horas. Gente, obrigada pela presença de todos. Victor, meu maior fã. Parece bem confortável. É bem confortável. Não, essa iluminação aqui ficou tudo, gente. Eu amei. Gente, obrigada. Beijo.